Provedores de internet têm responsabilidade por conteúdos gerados por terceiros. O STJ confirmou a condenação do Google Brasil e considerou legal a ordem judicial que determinou a exclusão de um blog com conteúdo danoso a terceiro. A decisão é da terceira turma. A ação foi ajuizada por uma ex-prefeita de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ex-deputada federal de família com tradição na política potiguar. Ela pediu para retirar do ar uma página de internet com conteúdo ofensivo contra ela e os familiares e queria também a identificação do responsável pelo blog. Em primeiro grau, o juiz determinou a suspensão do endereço eletrônico com multa diária de R$1.000 em caso de descumprimento. A página foi retirada da internet pelo próprio usuário, que era anônimo. O Google apelou, sustentando que não seria possível monitorar a reinserção do conteúdo na rede, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou a apelação e disse que caberia ao Google garantir que tal site não venha a ser novamente ativado de maneira anônima. Ao analisar o recurso do provedor, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ tem adotado a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que a informação causa, não tomar as providências necessárias para a remoção. Ainda segundo a ministra, o Marco Civil da Internet considera o provedor responsável por conteúdo gerado por terceiro a partir da data do descumprimento da ordem judicial. A turma acompanhou o voto da relatora, negando o recurso do Google. 2018 é ano de eleições gerais. A propaganda eleitoral só poderá ser feita a partir do dia 15 de agosto. Mas algumas ações não configuram propaganda eleitoral antecipada. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o advogado Daniel Falcão. Doutor Daniel, muito boa noite, obrigado por estar aqui no Jornal do Justiça. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Algumas ações não configuram, mas outras já estão chamando a atenção. Eu li nessa semana que o TRE do Rio de Janeiro já teve que chamar o Bernardinho para dizer, olha, espera um pouquinho, só no que vem aqui. O que pode e o que não pode se fazer nessa época do ano para se promover sem que isso configure uma propaganda antecipada? Isso causa uma certa confusão, porque até 2015 não podia se fazer praticamente nada antes do período eleitoral. E a partir de 2015, praticamente isso se inverteu, pode fazer praticamente tudo. O que a legislação eleitoral não deixa fazer de jeito nenhum antes de 15 de agosto do ano eleitoral é pedir voto. Então eu sempre brinco com os meus alunos, meus colegas, que eu digo o seguinte: a lei não te deixa você conjugar o verbo votar, eleger e reeleger. Votar, vote em mim, me eleja, me reeleja. Todo o resto você pode. Você pode falar bem de si mesmo, pode falar que você tem uma propaganda, que você tem um programa de governo tal, que você é o melhor, que o seu candidato que o adversário não é tão bom assim. Você só não pode pedir voto. Quase todo o resto você pode fazer. Por quê? Propaganda eleitoral, segundo a lei, é pedir voto. Isso você só pode fazer a partir do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Um bom local para essa autopromoção é a internet. Cada vez mais vem se mostrando a vedete das eleições. Isso. Muito provavelmente 2018 não vai ser diferente, deve haver um novo crescimento. Publicidade na internet poderá ter nas eleições de 2018? Pode-se fazer propaganda na internet, você pode ter o seu próprio site, você pode ter perfil em redes sociais. E você pode impulsionar, né? Então, o que é impulsionar? O candidato, um partido, uma coligação ou um representante do candidato pagar para que aquele post, por exemplo, numa rede social, seja espalhado para milhares ou milhões de pessoas. Isso você pode fazer. Agora, quem não pode fazer isso é uma pessoa comum. Então, eu, por exemplo, eu gosto do candidato X, eu posso dizer, eu gosto do candidato X por causa disso, porém eu não posso impulsionar isso. O candidato pode se impulsionar. Agora, uma pessoa comum impulsionar um elogio a um candidato, uma crítica a um candidato, isso não pode fazer. E um lado mal utilizado da internet são as notícias falsas sobre o outro candidato. As fake news já vêm sendo anunciadas pelo atual presidente do TSE, pelo próximo presidente do TSE, que serão coibidas de uma forma muito firme.
É possível se segurar? E quais são os mecanismos que foram criados para impedir as notícias falsas na internet? Fake news é uma roupagem nova, uma coisa que sempre existiu. Sempre existiu na época de eleições alguém soltando boatos, alguém soltando notícias mentirosas sobre candidatos. A diferença é que pela internet isso chega muito rápido. Alguém resolve fazer uma notícia falsa sobre alguém, sobre um candidato, e isso pode ser espalhado em questão de segundos para todo o território nacional. Então é claro que o TSE tem que ter uma preocupação com isso, porque as pessoas podem ter acesso a uma propaganda que seja falsa. E isso não é bom para a sociedade, isso não é bom, isso não é justo para os candidatos. Mas isso é uma coisa que sempre existiu. Fake news foi um termo criado pelo Trump, quando ele era candidato, quando ele queria que um repórter não fizesse uma pergunta para ele, ele dizia: você faz fake news contra mim. E agora ele está sendo acusado de utilizar fake news contra a adversária dele na eleição de 2016, contra Hillary Clinton. Pegando aqui o gancho da campanha norte-americana que o senhor citou agora há pouco, desde a campanha do Obama se prestou muita atenção para o fato dos financiamentos de campanha, doação de pessoa física, se utilizar a internet para isso. Temos regras aqui para as eleições de 2018 em cima desse tema? A legislação já prevê possibilidades, resoluções do TSE já prevêem a possibilidade, mas eu acredito que isso não seja muito relevante. Nas últimas eleições para presidente isso já foi possível e um dos candidatos que mais propagou que ia receber muito dinheiro por internet recebeu pouquíssimo dinheiro, por volta de R$70 mil. Isso nem pagou o custo do mecanismo na internet para receber o dinheiro. E no Brasil, pouca gente percebe isso, mas as pessoas físicas não têm a tradição de doar dinheiro para as campanhas, né? As nossas campanhas eram absolutamente dependentes do financiamento empresarial até 2014. O STF disse que isso era inconstitucional. A partir de 2016, só pessoa física ou dinheiro público pode ser utilizado em campanha. E as doações de pessoa física foram muito pequenas e continuarão sendo. Nós não temos uma tradição de pessoas físicas participarem das campanhas, no sentido, por exemplo, nós somos a democracia ocidental com o menor número proporcional de pessoas filiadas a partidos. Infelizmente, os brasileiros têm um pouco de repulsa da participação da vida partidária. Quanto mais doar dinheiro para campanhas. Então, eu acho que isso vai crescer, vai ser uma tendência de crescer, mas isso não vai ser tão relevante ainda em 2018. Para a pessoa física, tem limite? Ela pode doar 10% do rendimento que ela auferiu no ano anterior. Então, ou seja, em 2018, uma pessoa física pode doar 10% do que ela ganhou em 2017. Adesivos, cartazes, aqueles, como é que são? Aqueles cavaletes que as pessoas reclamavam muito, que ficavam no meio das calçadas, podem continuar existindo? Isso, na verdade, a legislação eleitoral, infelizmente, aí eu já estou dando até a minha opinião, ela é muito restritiva. Então, na verdade, pelo contrário, não pode fazer mais praticamente nada de propaganda eleitoral na rua. A propaganda eleitoral, quem viveu a eleição de 2016 municipal, viu que as cidades estavam limpas. Não que seja bom que as cidades estejam sujas na campanha, mas não tinha acontecido absolutamente nada, não tinha gente, não tinha cavalete, não tinha cartaz. Eu sempre brinco, se um estrangeiro chegasse em setembro de 2016 no Brasil, ele não teria a menor ideia que estavam vendo as eleições, a não ser que ele ligasse a televisão, porque não tinha nada na rua. Isso vai continuar do mesmo jeito. Infelizmente, a legislação tem sido feita para esconder o período eleitoral e não para mostrar e dar mais transparência para o período eleitoral. Doutor Daniel, só para encerrar rapidamente, candidato sem partido, essa decisão fica para o ano que vem? Ficou porque o STF entendeu que essa questão tem repercussão geral, ou seja, cabe ser discutida em recurso extraordinário e isso vai ser discutido. Só que isso é uma briga que ainda não se resolveu e a gente não tem a menor ideia, né? A Constituição hoje é expressa vedando essa possibilidade, porque a Constituição diz que, expressamente, para alguém poder ser eleita, ela precisa ser filiada a um partido. Agora, a alegação que foi trazida para o STF é que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que estaria acima da Constituição, diz que isso não é necessário. Então, o STF vai ter que decidir o que prevalece. O Pacto de São José da Costa Rica, nesse caso, ou o texto expresso da Constituição Federal. Isso eu acredito que até maio, junho, o STF tenha decidido, sob pena de vir uma avalanche de pedidos de candidaturas avulsas e não ter tido essa adesão do STF ainda. Perfeito. Doutor Daniel Falcão, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça mais uma vez. Muito obrigado.